Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Chegue pra cá aqui! Tem lugar! A partir de agora você ouve o programa Espaço PCD, um momento de análise, reflexão e debate sobre temas recorrentes e fundamentais sobre inclusão, acessibilidade e direitos para a pessoa com deficiência. Programa Espaço PCD, Comunicação, Evangelista Costa. Programa Espaço PCD, a voz da inclusão e da acessibilidade, na Rádio Sertão 09 e nas rádios parceiras, com Evangelista Costa. Salve, tudo bem? Estou chegando para o nosso programa Espaço PCD de hoje, aqui pela Rádio Sertão 09 de Tremedal, geradora, produtora do programa Espaço PCD e através das rádios amigas, as rádios parceiras. A partir desse momento, programa Espaço PCD acontecendo comigo, Evangelista Costa, e com você aí do outro lado, me dando a honra da sua audiência. Já agradeço aqui aos diretores das rádios parceiras pela confiança, pela parceria. A partir desse momento, estaremos juntinhos. Eu daqui e você daí. Hoje sim. Hoje programa Espaço PCD inédito, né? E hoje com mais uma entrevista maravilhosa que vale a pena você acompanhar, você ouvir aí daqui a pouquinho, tá certo? Então vamos nessa, porque o programa de hoje tá simplesmente maravilhoso. Vale a pena você ouvir. Vale a pena você acompanhar até o final, porque hoje tem entrevista inédita aqui no nosso programa. É com muita alegria que eu chamo agora todas as nossas companheiras que levam o espaço PCD para todos os cantos do Brasil. Aqui estão elas, fortes e presentes, ao nosso lado. Rádio Doce Alegria, espalhando alegria e informação. Rádio 4 Estrelas, brilhando junto com a gente. Rádio Zezek, levando a nossa voz com toda a energia. Rádio DF, presente e atuante, levando o programa ao Centro-Oeste. Rádio Inclusiva, nossa parceira de todas as horas, falando de direito e cidadania. Rádio Senzala, 2 vezes mais força, 2 vezes mais voz para a nossa causa. Rádio Brasil Tropical Web, levando o nosso sinal para o mundo inteiro, pela internet. Rádio Mensagem Web, levando nossa mensagem de inclusão a cada clique. Rádio Católica de Carnaubal, firme na missão de construir um mundo mais justo. Rádio Pantera Gaúcha, com toda a garra do Sul, unida a nós. Todas vocês são fundamentais. É graças a essa rede gigante que o espaço PCD chega cada vez mais longe, levando informação, respeito e inclusão. O programa Espaço PCD apresenta Cada Vida, uma História. Muito bem, ouvintes da Sertão 09 das rádios parceiras. É com muita satisfação que hoje recebo no programa Espaço PCD mais uma convidada muito especial. E é claro, hoje no nosso programa eu tenho a honra de receber a Dulce Marques. Dulce Marques, peço para você já se apresentar aí para os nossos ouvintes. Quem é você, de onde você vem, o que você faz, enfim, fique à vontade. A partir de agora o espaço também é seu. Obrigada, Evangelista, obrigada aos ouvintes aí da rádio, né, Sertão 09. Aqui é a Dulce, conhecida no Mecegal e como Pantera Gaúcha. Um bom dia aí, abençoado para todos, né? E a Pantera Gaúcha vem da onde, né? Vem do litoral norte do Rio Grande do Sul. Sou natural de Porto Alegre, mas cresci aqui no litoral, né? Sou pessoa com deficiência visual, sou diretora e locutora da Rádio Pantera Gaúcha, faço um projeto voluntário através da Associação Tocando em Frente e vim aí bater um papinho com esse menino aí, né, que vos fala e tá sempre aí conectado agora também com a Rádio Pantera Gaúcha, que é um prazer ter aí o programa dele com a gente, essa parceria aí que só tem somado. E tô no paredão com ele, né? O que será que vem? Maravilha demais. Eu agradeço já imensamente pela
parceria, né, pela confiança. E hoje agradeço também a você por aceitar o convite para participar aqui do programa, para abrilhantar o nosso programa. E eu já começo, então, pedindo para você falar um pouco aí sobre a sua trajetória, primeiramente no rádio, né? Ah, eu Nesse sou caso. eu sou, assim, uma apaixonada por música, né, creio que tu também é, né, apaixonado por música, porque acho que a gente quando, tem os pais da gente, sempre quando a gente está em casa, né, depois do serviço tem aquela radinho de pilha, antigamente, né, então eu me criei ouvindo rádio. E para chegar hoje, né, na rádio em si, olha, não foi fácil não, né, ter o conhecimento que eu tenho hoje não foi muito fácil. A rádio surgiu em 2023, um sonho realizado, porém não se chamava Pantera Gaúcha, se chamava Pantera FM, né, tivemos aí um tempo, né, como Pantera FM, e vai fazer agora, na verdade não, já fez um ano de Pantera Gaúcha. Porém, né, tem coisas que eu não tinha nem conhecimento, não sabia pilotar um computador, não sabia para que lado ia, e realmente, assim, ó, foi algo surpreendente. Como disse, né, o meu professor, que teve um anjo que me trouxe alguém na época que eu estava pensando em desistir da rádio, porque eu acho que assim, ó, tanto tu quanto eu que somos, né, estamos, diretores de uma rádio web, eu acho que o desejo da gente não é só estar, falando sobre nós, colocando música, mas também falar um pouco desse nosso mundo, né, da deficiência. Então eu acho que isso falou um pouco mais alto dentro do meu coração. E diante do meu desespero de querer largar tudo, uma pessoa entrou na minha vida, que hoje também é meu parceiro aí, né, da Rádio Visão do Coração, Jorge Luiz do Prado. Ele tem um programa gospel nas tardes, né, de segunda a sexta-feira, e ele viu meu desespero, né, porque um sonho, realizei o sonho, mas daí já não estava mais conseguindo, porque não tinha conhecimento, né, evangelista, do computador, nunca tinha chegado na frente do computador quando enxergava, né, porque eu fui enxergante. Então depois da deficiência, só o celular, só tive contato com o celular. Então, assim, foi algo surreal. Ele me apresentou, né, o meu professor, que é o Valnei, lá de Diamantina, né, ele gerencia a rádio para mim também, é um parceirão, né, então, assim, aí realmente eu conheci o mundo, né, o que era estar na frente de um microfone, e é muito gostoso mesmo. Com certeza. Então, sendo assim, eu acredito que é uma curiosidade também dos ouvintes, porque eu tenho essa curiosidade. Por que Pantera Gaúcha? Pantera Gaúcha por causa de, hã, uma história minha, né, que foi contada dentro da de um grupo, né, no qual eu fiz parte, que o grupo se chamava, acho que ainda existe esse grupo, Só os Tops. Participei de outros grupos, contei um pouquinho da minha história, né, e fui recebida com muito carinho por todos os grupos, né, mas esse grupo foi um grupo que realmente me marcou, porque foi ali que eu recebi esse título e recebi do João Luiz lá de Sergipe, né, diante de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, foram altos e baixos, né, passei por muito preconceito de várias formas, eu sendo pessoa com deficiência, hã, né, a deficiência vindo, não só, como um desafio para mim, em relação ao preconceito das pessoas, né. Mas assim, ó, eu tive um problema de descolamento, deslocamento de retina devido a uma uveiite, né, infecciosa muito grande. Então assim, foi algo que mexeu, eu acho que o pessoal dentro do grupo. Realmente, né, contei um pouco de tudo. E quando eu descobri o problema que realmente ia me afetar mais à frente, foi algo assim que eu pensava que a minha vida não ia ter mais continuação, né. Então assim, foi algo bem
como é que eu posso dizer? Forte. Na época foi muito emocionante, né, então foi assim, acho que dele ouvir, né, ele pegou e disse assim: "Não tem por que não chamar de Pantera Gaúcha, né, porque tu realmente é uma guerreira diante da tua história", né. Pra quem, não conhece a Pantera Gaúcha, né, hoje eu posso estar frisando, né, que quando eu estava grávida da minha filha, eu acabei descobrindo que eu também sou soro positivo. Então, devido a ser soro positivo, agravou mais ainda a minha visão, né. Depois de ter descoberto, eu tive, ah, aquela vontade, assim, de acabar com tudo, né. E aqui na minha cidade a gente tem uma ponte que une tanto eu nunca falei isso pra ninguém, tô falando aqui na rádio e fiz aí falei em grupos, né, então é inédito aqui com o evangelista, né. Então assim, ó, eu cheguei a ponto de ir, e acabar querendo me jogar lá pra cima, né, da lá de Não. cima pra baixo da ponte. E teve alguém que chutou na minha barriga e disse assim: "Não, tem alguém aqui ó, não faz isso não", né, então só que a partir daquele momento ali, minha vida mudou, muita coisa, muita coisa. Então eu passei preconceito, porque muita gente soube, né, então naquela época, em 2007 para 2008, o preconceito era muito forte, não que não seja hoje, né, evangelista. Então foi Sim. passando o tempo, eu entrei em depressão, né, porque eu pensava que tudo tinha acabado para mim, e eis que veio o descolamento e deslocamento de retina devido a uma bactéria chamada molusco contagioso, né, no qual realmente, assim, foi o baque. Para mim foi o baque, a deficiência visual, sabe. E, o soro HIV eu tirei até de letra, porque eu tinha um baita de um companheiro, né. Então a deficiência visual realmente que foi eu que era manicure, eu que trabalhei de segurança, então não tem como, né. E eu abracei esse título, né, devido à minha história. Claro que teve mais detalhes, né, e o ouvinte, quem sabe, né, em outro momento a gente vem falando um pouquinho mais, porque a gente, Sim. quando vê o programa, passa correndo. E eu abracei realmente essa ideia da Pantera Gaúcha, e cada um que tem o prazer de, falar comigo, conversar comigo, né, ou saber um pouco mais de mim, vai me conhecer por completo. Eu não sou de estar me nomeando, mas eu realmente deixo as pessoas me conhecerem. Muito interessante e, eu gosto das participações aqui no programa Espaço PCD, porque o programa Espaço PCD ele traz histórias reais, né, Sim, experiências de vida. É claro que a gente não tem a intenção aqui de expor de maneira negativa ninguém, mas entendi. trazer as histórias exatamente para que as pessoas com deficiência, aqueles que estão, podemos dizer assim, vivendo uma experiência muito recente, muitas vezes pensam em desistir, não sabe o que vai ser da vida dali para frente. Eu passei por isso, né, Sim, também, quando eu perdi totalmente a minha visão, foi um momento muito difícil na minha vida, e o rádio traz pra gente essa motivação, né, parece que algo a mais. Eu falo aqui no programa Espaço PCD que as pessoas com deficiência, elas precisam descobrir um ponto de partida, no sentido de, a partir daqui, a minha vida vai ser diferente. Eu vou fazer desta situação algo. sim. Eu acho que, antigamente as pessoas com deficiência, não importa se era visual ou eu acho que na deficiência num geral, as pessoas que já não estão mais entre nós, né, não tiveram o privilégio que hoje a gente tem. Muitas das vezes as pessoas reclamam, porque falta acessibilidade, falta sim, falta muita coisa, mas o principal que está faltando é a integração das pessoas com deficiência no meio da sociedade, né, então eu acho que é por isso que a gente tem que lutar, né. E se eu ficar desanimada, se eu ficar, reclamando, se eu ficar naquela função, assim, que: "Ah, eu não consigo mais, eu não vou fazer mais, eu", sabe, então, assim, eu vivo em constante, descoberta.
né, não só para mim, mas para auxiliar outras pessoas, sabe. Porque, como eu disse, né, as meninas, que eu hoje ensino crochê, o querer tem que ser maior, né, então, assim, o meu querer tem que ser maior em estar ali na rádio, de fazer a diferença, não por ninguém, mas por mim. Não é fácil, né, a gente como pessoa com deficiência visual, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas se a gente parar, se isolar, também não vai resolver, né. E a rádio, né, traz um outro mundo aí, um outro universo, né, que não tem como quem vai dizer que vai resistir, não tem como, né, não tem como. Para mim foi É algo realmente verdade. assim, ó, como é que eu posso te falar? Quando eu tive o primeiro contato com o Raoni, ele fez uma análise comigo, para saber o que que eu tinha de conhecimento, e eu estava crua, né, não tinha conhecimento nenhum. E pensa a alegria dessa pessoa aqui quando no primeiro dia de aula, né, eu já consegui entrar, já consegui falar, ele lá em Diamantina, eu aqui no litoral norte, e ele disse assim: "Dava pra sentir a tua reação, assim, tu sorrindo, falando sorrindo na rádio", né, e isso não tem preço que pague, né. Acho que viver é muito bom, e a gente consegue viver, de uma maneira tranquila, claro que reaprendendo tudo de novo. Verdade. Eu imagino a sua emoção, porque, assim, quando eu, me dei conta de que alguém estava ouvindo a minha voz a centenas de quilômetros, eu falei: "Cara, isso é real", né. Sim, E, assim, é uma emoção que só a gente é indescritível pra gente. Pra pra algumas pessoas isso possa parecer besteira, mas pra gente é muito valioso, né. com certeza. Eu falo assim, ó, que quando eu tô na rádio, né, hã, é como se eu tivesse, assim, numa gabine, e sei que lá fora tem um monte de gente ouvindo, né. E hoje em dia a voz da gente, através da internet, vai muito mais longe, né, Isso não que mesmo. antigamente não fosse, né, mas a velocidade da internet entrega muito mais rápido, né. Então, assim, ó, por Sim. exemplo, nós aqui, né, no programa, e cada sábado, né, que eu tô ligadinha ali na Rádio Pantera Gaúchas, pô, ele tá lá na Bahia, eu aqui no Rio Grande do Sul escutando o programa, então é gratificante, sabe. Isso, E é. principalmente, assim, ó, tu ouvir outra pessoa com deficiência também tá na locução. O meu amigo aqui da 7 de setembro, né, ele é aqui no Rio Grande do Sul, mas ele tá lá em 7 de setembro, são acho que umas 7 horas de viagem. Né, e tu botar na rádio, tu ouvia, pô, a pessoa parece que tá ali coladinho com a gente, é muito gostoso, muito gostoso. É verdade. É. Você, eh, você falou que você dá aula de crochê, né, então você é professora, mas antes de falar um pouquinho sobre, esta esta parte da sua vida também, eu gostaria que você falasse um pouco aí como que é, ser pessoa com deficiência na sua cidade, né, no seu estado. Por que que eu te falo isso, te pergunto isso? Porque nós temos aqui ouvintes das capitais, nós temos ouvintes de cidades médias e temos ouvintes de localidades bem pequenas também, com realidades geográficas, estruturais, econômicas diferentes. É claro que a realidade da pessoa com deficiência no conceito deficiência é igual, mas em outros quesitos não é. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes, os ouvintes da Sertão 09, das rádios parceiras, da rádio Pantera Gaúcha, a sua realidade um pouco aí pra gente, tanto na questão da acessibilidade, dos recursos que tem e como também as pessoas olham as pessoas com deficiência, as pessoas consideradas, né, ditas normais, que na verdade todos nós somos normais, cada um dentro da sua condição. Sim. Em relação à acessibilidade, a minha cidade aqui, o município Imbé, ele não é acessível para nada, né, para nada mesmo. Eu aprendi,
fazer o uso da bengala com uma professora de Libras. O esposo dela é deficiente visual, o marido dela é surdo-cego, né, e ele se colocou diante dessa história, né, um pedacinho daí do que eu contei aqui para os teus ouvintes, para os ouvintes da Rádio Pantera Gaúcha, um pouquinho mais de mim, né, ele se colocou no meu lugar, mas na época eles moravam aqui, né, e realmente não tem para te ir a banco, as calçadas, né, de loja, não tem acessibilidade, falta muita coisa, né, não tem uma associação, né, eu realmente aprendi a fazer o uso da bengala na raça, né, não saio sozinha, ainda não saio sozinha, porque realmente, assim, tu tem que ter uma orientação realmente correta, né. Então eu saio com a minha Sim. filha quando eu preciso ir a banco, preciso ir a médico, a minha filha que vai junto comigo, então assim, não é acessível, sabe, aqui não tem inclusão. Porque a gente sabe que entra prefeito, sai prefeito, né, os nossos governantes, tentam fazer, eu acho que muito mais por si próprio do que por nós pessoas, né. E isso não é só nós, pessoas com deficiência visual, né, eu acho que Em geral, realmente, né. tá muito longe ainda, tem coisas feitas? Tem, mas tem muita cidade, tem muito município, né, que poderia ter, assim, uma melhoria grande, né, em relação a nós pessoas com deficiência, né, coisa que não tem. Então se eu falar aqui: "Ai, as ruas são maravilhosas, temos calçada", eu tô mentindo. Pra quem? Pra quem tá nos ouvindo ou pra mim mesma? Eu vou estar mentindo pra mim, porque quem tá nos ouvindo não vai saber se é real ou não, né. Então a gente tem que ser um pouquinho verdadeira. Nós não temos associação nenhuma aqui. Se eu quisesse encarar uma associação, eu teria que ir pra Porto Alegre, né. E pra mim ir pra lá, eu preciso de um carro. Pra mim conseguir um carro pra ir pra associação, é uma burocracia, né. Se é pra saúde, ainda vai, agora pra ir pra uma associação, né, como já fui atrás, pra mim sair daqui pra ficar uma vez por semana a Porto Alegre, eu vou me virando do jeito que dá, né. E pra aprender a mexer no celular e no computador não precisa eu sair de casa, porque eu celular eu dou um banho, né. Desde que eu conheci a minha amiga Joelma, que é lá de Pirenópolis, ela que incentivou, eu a fazer o uso do talkback, até então não sabia. Eu era baixa visão, eu tinha feito a cirurgia, ainda tinha um resíduo bom, né. Então me privava um pouco, me privei quando conheci o Igor também, que foi meu primeiro amigo no meio da deficiência visual. Então isso eu já aprendi, né, então a associação em Porto Alegre também não tá lá essas coisas, né, mas assim, esse olhar que os nossos governantes deveriam ter, né, para os nossos municípios, nossos bairros, nossas cidades, capitais, né, que tem muita capital aí que olha para os seus, mas tem outros que não olham. Temos direito à passe, temos direito a muitas coisas, mas nem todos eles, nos pertence, porque parece que, estamos ainda numa famosa bolha, né. Então aqui eu vivo Muita assim, ó, coisa ainda tá no papel, né. sim, muita coisa está no papel, né. Então assim, hoje em dia eu vejo, por exemplo, aqui eles estão pegando muitos jovens com outras deficiências e jogando para dentro das escolas, né, o que realmente não poderia acontecer, né. Tinha que ter escolas especializadas, né, para realmente, assim, não ter preconceito, mas ter pessoas principalmente preparadas, né, principalmente estar preparadas, não pegar e jogar crianças que têm, por exemplo, uma criança que tem um autismo, ele tem uma forma de lidar com ele, né. Uma criança que tem a deficiência visual tem uma outra forma, então teria que ter um local próprio, coisa que não tem, né. Eu até falo assim, que hoje em dia a gente vê muito, assim, associação para pessoa com deficiência, associação para pessoa, e por que não tem uma associação que engloba todas as pessoas com deficiência? Porque uma pessoa, por exemplo, eu, né,
Eu posso ajudar um cadeirante a empurrar a cadeira dele. Ele vai ser os meus olhos, né. Exato. Eu acho que é um ajudando o outro. E aqui na nossa cidade não tem. A minha filha já viu por aí pessoas com deficiência visual, na escola dela mesmo teve um senhor que foi levar o filho, ele era deficiente visual, né, mas eu realmente bater por aí com alguém, né. Então eu sempre falo assim, ó: "Bah", eu levo até pro lado da brincadeira, né, todo mundo vê o cego por aí, eu não vejo. Porque a gente tem que levar na brincadeira, se a gente levar tudo, assim, muito a Sim, ferro e fogo, né, porque realmente verdade. eles olham muito mais o umbigo deles, e como tu disse, fica muita coisa no papel, né, então não adianta a gente lutar pela inclusão, pela acessibilidade, a gente tem que lutar pela integração. Lutando pela Isso. integração, talvez eles tenham um olhar diferente. E fazer a gente valer, porque a gente tem a deficiência, mas a gente ainda vota, né. Sim, Então a gente tem que fazer valer o nosso direito, também lá no na hora de votar, na hora de estar lá na urna, né, votar com sabedoria, realmente ver as propostas. Só que é dificuldade, porque eles realmente não olham. Por exemplo, para te ter uma ideia, ó, tá, agora vem época de eleição. Aonde eu vou votar é aqui na escola em Santa Terezinha, né, no outro bairro aqui próximo. E, pra te ver como já não tem acessibilidade, né, sou pessoa com deficiência visual. E eu tenho que subir um degrau. Além da deficiência, eu tenho problema em uma perna, no qual, quando eu trabalhava na prefeitura, eu fiquei pendurada por essa perna no hum, trator. Ai, fui praticamente, se a mulher não grita que eu caí, fiquei pendurada, o cara tinha me arrastado meu pela estrada, né. Deus. Então, assim, ó, é devido a essas coisinhas que o pessoal diz: "É Pantera Gaúcha, é Pantera Gaúcha". Então, assim, ó, eu tenho que me apoiar em quem tá comigo, para mim poder subir, o degrau é mais ou menos 15 centímetros, Nossa, né. A minha filha tá finalizando agora esse ano, vai ter a formatura. Lá são 3 degraus, aonde é onde vai ser a formatura, é o salão de festas da igreja em Santa Terezinha. São 3 degraus, cada degrau são 10 centímetros, não tem um lugar pra gente se apoiar, não tem um corrimão, não tem nada, né. Pessoa cadeirante não vai, tem como, né. Por exemplo, teve uma época que eu fui na eleição, e foi falado pra mim que tinha uma pessoa que era cadeirante. Levaram essa pessoa para outro lugar, para ela justificar, porque aonde ele votava não tinha como ele subir, porque não tinha uma é. rampa, Quer que a né. pessoa vota, mas não oferece condição para a pessoa ir votar, né? Aí, como é que faz? É muito fácil pegar pessoas com deficiência, jogar dentro das escolas e não dar o suporte que realmente precisa, né. Na escola da minha filha tem um pavilhão em cima, agora tu imagina, né, ela tá no terceiro ano, e o terceiro ano é lá em cima, né, na parte de cima da escola, no segundo piso. Como é que uma pessoa que é cadeirante vai subir lá em cima? É, Não tem como, né. Então tem umas coisas, assim, que não tem muita lógica, sim. né. E como tu falou, tem muita coisa que tá no papel. Mas eu acho que Agora, não é como tu falou, assim, eu acho que não é só no meu município, eu acho que ainda tem muita coisa ainda, né. eu acho que isso é praticamente é no geral aqui, né, no nosso país. Eu falo no nosso, porque os outros a gente quer dizer, eu não conheço nem o nosso direito, mas, conhecendo um pouco a realidade, assim, a a gente no Espaço PCD escuta muitas histórias, a gente conversa com gente do Brasil inteiro, então dá pra gente já ter uma noção. Mas, eh, realmente é desafiador. Agora a gente vai para a parte boa, tá? Que é a parte boa que é falar sobre talentos, sobre criatividade, sobre arte, né? A arte é maravilhosa. Você é professora de arte. Fala um pouco Isso. pra gente aí sobre isso e onde você atua. Agora eu quero que você fica à vontade para vender seu peixe. Hoje, há quase 4 anos, né, atrás, eu conheci a associação,
tocando em frente, no qual hoje eu sou voluntária, né, na oficina de crochê online. Vou contar um pouquinho mais longe um pouquinho. Em 2011, quando realmente eu tive o diagnóstico, né, da deficiência visual, depois de fazer a cirurgia, eu voltei a enxergar 20%. E eu tive que ficar um tempo sem poder fazer esses movimentos bruscos, porque eu tinha feito a cirurgia, eu botei uma lente, né, então foi bem complicado. E só neste momento que eu lembrei que eu sabia fazer crochê, que eu aprendi aí quando Olha enxergava, né. só. Eu fui secretária do lar, conheci os meus primeiros professores, né, na casa que eu trabalhei foi a professora Hari e a dona Lorena, eram professores de música, e eu não era vista como doméstica, né, eu era vista como se fosse da família. E rolou esse interesse de aprender crochê, né, isso lá em 2000. 99 eu conheci eu tinha uma amiga minha que ela fazia crochê e eu fiquei tarada pela trama, né, eu fiquei assim a doida, né. Só que naquela época eu estava fazendo supletivo, e o que que aconteceu, em vez de fazer o trabalho tentar aprender, né, não consegui, aí ela me chamou de burra, né, porque ao invés de eu fazer eu tinha estava desmanchando o negócio dela. Aí quando eu voltei, aí eu comecei a trabalhar na casa da dona Lorena, e em janeiro, eu já com 23 para 24 anos, ela ficava a gente ficava na sala, eu ficava com ela na sala, que às vezes ela era católica e ele era evangélico. Então, às vezes, ele ia na igreja e ela não queria ir, então eu ficava lá com ela até o horário dele vir pra casa. E daí eu ficava olhando ela fazendo, assim, naquela penumbra, sabe, a televisão ligada num canto, o abajur no outro canto. E um dia ela disse assim: "Que tu tá olhando aí, guria?" Eu disse: "Ai, eu acho tão bonita a senhora fazendo isso aí, né." Sei que em 2 horas eu aprendi o tal de crochê. Nossa. Conheci depois, passou um tempo, tive os relacionamentos, né, nessa época eu estava separada do primeiro marido, tive outros relacionamentos, e acabei saindo de lá, fui trabalhar na prefeitura. Da prefeitura entrou também um cargo de segurança, no qual eu trabalhei de segurança. Então nessas horas, assim, ó, nem passava o crochê pela minha cabeça. Aí conheci o pai da minha filha. Nunca fiz nada pra minha filha quando era bebê, a minha mãe que fazia, chapeuzinho, coisinha, né, minha mãe que fazia. Eu fui realmente lembrar que fazia crochê quando me vi diante da deficiência visual, né. Aí em um mês eu fiz, não consegui fazer, minha mãe comprou, não consegui fazer. Isso eu sempre falo para as meninas, né, que estão comigo nas oficinas, né, e agora tá partilhando um pouquinho, né, com os ouvintes, né, das rádios parceiras, aqui na rádio Sertão zero Sim. nove contigo, pessoal aí da Bahia que tá ligadinho, pessoal aqui do sul também, né, na rádio Pantera Gaúcha. É um Se quiser pouquinho, mandar um abraço pra algumas aí, eu quero que vai pode assim, ficar à eu vontade. creio que vai um pouquinho mais longe até da onde a gente possa imaginar, né. Então assim, ó, Vai Estados Unidos, vai vários países aí. teve uma aluna minha que disse assim: Dulce, tu não já analisou que de repente era uma preparação, lá atrás foi uma preparação para ti hoje com a deficiência?" E ela tinha uma paciência comigo, sabe. E realmente, assim, eu fiz muito trabalho com ela, quando enxergava. Então, voltei a fazer. Mas eu agradeço muito a minha mãe, porque a minha mãe comprou o barbante para mim, a minha agulha que eu tenho até hoje, agulha 4, né, agulha de crochê, para quem não conhece, é uma agulha que tem um ganchinho na ponta, né, a gente faz a trama do crochê. Então a minha mãe, diante do meu desespero, porque eu não podia fazer nada, né, o evangelista, eu não podia baixar a cabeça, não podia fazer movimentos bruscos, nem pensar, né, porque corria o risco de a lente sair fora do lugar. E daí eu ter que Uhum, ir pra cirurgia de novo, não era legal, né. sim. A minha mãe, diante do meu desespero, o que que ela fez? Ela foi lá, começou a rasgar um monte de tira de pano velho, camiseta velha, eu digo assim, a minha mãe pegou todas as camisetas de política do meu pai e fez aquela baita, eu levei um mês para fazer um tapete circular, com o dedo, que é o método Nossa. que eu ensino hoje, né. A gente começa fazendo aí com o dedo, conhecendo, desvendando um pouquinho esse mistério. E tá aí, daí
comecei a fazer. Aí conheci o Meicegal há 5 anos atrás. Conheci esses grupos, esse grupo no qual eu também fui nomeada como Pantera Gaúcha, e foi acontecendo, a coisa foi acontecendo, foi chegando um aqui, um ali, até que cheguei em algumas pessoas contando um pouquinho também da minha história em um outro grupo. Claro que não como eu estou contando hoje, né, naquela época minha filha ainda era menor, então tinha coisas que e principalmente devido ao soro positivo, eu não podia estar contando, porque eu tinha medo dela sofrer preconceito, né. Sim, E porque a gente sabe como é que é, né. Então assim, ó, eu falo que eu sofri preconceito por ser, uma pessoa gordinha, depois veio o soro positivo, e hoje eu enfrento, né, hã, a deficiência visual, soro positivo e também sobrepeso. Então são 3 tipos que as pessoas me olham com um olhar diferente. E não precisa a pessoa falar pra gente, a gente sente, sim, né. Então assim, ó, pra mim foi muito gratificante ter conhecido pessoas no qual, estão lá no canal, né, as pessoas que passaram por mim pelo primeiro projeto que se chamou Arte Além da Visão, Crochê em Foco, né. Depois dessa turminha que chegou agora em 2025, né, eu sou muito grata a uma pessoa, que é aqui do sul, ela é do Uruguai, mas atualmente ela mora aqui no nosso país, né, que é a minha psicóloga, Maria del Carmen, que graças a ela, né, que descobriu que eu sempre fui um amante de crochê e ensinei pessoas com deficiência a fazer crochê. Foi lá, né, meu passarinho rosa, como diz a Arlete Reis, né, mandar um abração pra Arlete, que ela veio falar comigo, né. E lá atrás, no primeiro projeto, evangelista, eu achava que eu não era capaz, porque tive conhecimento com outras pessoas, conheci a Fernanda, lá do Ceará, e do Ceará não, de Fortaleza, e do Ceará. E daí, o que que aconteceu? Ela disse assim: "Dulce, tu tem que estar na associação Tocando em Frente, ensinando pessoas com deficiência". E eu achava que eu não era capaz. Então naquilo ali passou mais um tempo, né. Aí, eu perdi meu marido em 2019, então foi um baque para minha filha, foi um baque para mim. Quando eu cheguei na associação, eu cheguei arrebentada, né. Meu pai estava passando por problemas de saúde, então tu imagina, né, como é que é a vida de uma pessoa com deficiência visual, uma filha com 11 anos para criar, praticamente sozinha. Meu marido sofreu um acidente, abriu o crânio, sofreu acidente no dia 12 de junho e dia 22 de junho de 2019 ele faleceu, né, então foi algo assim, sabe, uma coisa assim que tu fica sem chão, é né, não foi fácil. verdade. Então assim, ó, Sim, encontrei amigos, encontrei amigas, né, fiz uma parceria com muita gente, digamos que hoje a Pantera Gaúcha quase todo mundo conhece no meio Meicegal, quem não conhece ainda vai conhecer, mas assim, ó, eu não me achava capaz, sabe. Ensinei pessoas, a gente teve pouco tempo, porque eu comecei, em novembro, e daí fiquei ensinando essa galerinha, isso há quase 4 anos atrás. Ficou assim mais ou menos uns, acho que a gente parou com a oficina pelo WhatsApp, os encontros eram nas quartas, depois passou para o sábado, em março que o pessoal daí voltou, né, para as aulas, né, e o pessoal a maioria era de Pirenópolis, de Imperatriz. E a minha amiga de Pirenópolis participou também contando um pouquinho da deficiência dela, que ela também é pessoa com deficiência visual, porém ela faz crochê sem agulhas, é diferente de mim. Então ela contou um pouquinho da história, eu acho que isso aí chamou um pouquinho mais a atenção das pessoas de querer também aprender o crochê, né. E tá, passou um tempo, eu comecei a fazer imagem pessoal, né, eu que já estava triste por ter perdido o marido, né, meu mundo deu uma guinada, né. Então, sim, realmente assim, foi ali que eu me encontrei. E uma coisa que eu sempre falo, que a Arlete fala assim para mim falou para mim: "Dulce, tu tem que saber o que tu quer". E hoje eu uso essa fala da Arlete comigo, eu falo para as meninas, né, que elas têm que saber o que elas querem,
né, não é eu que tenho que querer, quem tem que querer é elas. Então hoje eu tô, assim, ó, realizada com todas elas, porque cada uma vai evoluindo no seu tempo, então a gente tá aí através da Associação Tocando em Frente, com a oficina de crochê online. Eu aqui no sul tenho alunas aí atendidas de vários outros estados, né, meninas que realmente evoluíram, meninas que não sabiam, meninas que tinham conhecimento, mas não tinham aquela esperança de voltar a fazer o crochê. Então, assim, realmente foi algo surreal, né. De um tempo que eu fiz lá, pouquinho tempo, nós já fizemos aí 1 ano e meio, já formei até uma professora aí também, né, uma professora Olha da que legal. amigurumi, né, que é a Liri lá de São Paulo, uma pessoa maravilhosa que se encontrou, né, além de que ela já fazia o crochê, mas realmente ela se encontrou nas peças menores, as peças mais delicadas, que são os amigurumis, né. Mas tem uma galerinha do bem fazendo muita coisa, né. Tinha uma guriazinha aí que tu conhece bem, né, a minha Sim, Ede, né, a mãe da minha tocaia, né, da Dulce, quero mandar um beijão para ela também. Ela tinha aquela coisa assim: "Será que eu vou conseguir?", né, e eu ali, sabe, porque eu pego na mão, mesmo estando longe, eu pego na mão uma delas, de cada uma delas, né. Temos aí um menino que também está fazendo crochê, né, que é o Sérgio de Minas, que é o pessoal novato agora, né, que eu digo para eles que já não são mais novatos, já não são mais, iniciantes, né. Estamos indo aí para o 2º semestre. Então, assim, ó, eu só tenho realmente a agradecer a parceria que a gente tem feito através da oficina de crochê online. E o querer deles, sabe, o interesse deles. Porque não adianta nada assim, ó, por exemplo, se eu vou pedir para ti, né, "Ô evangelista, eu queria fazer isso aqui, será que tu consegue me dar umas dicas como é que eu faço?". Aí se tu ficar me enrolando, eu já vejo que tu não quer me passar dica, entendeu? Agora eu sim. já não, sabe. O pessoal eles vêm e me perguntam: "Professora, eu quero fazer assim, será que dá para fazer? Será que dá para fazer dessa forma?". A gente senta junto, mesmo eu estando aqui, um estando lá em Minas, outras lá em São Paulo, né. Eu tenho a Telma, que é o meu braço direito desde o primeiro instante, né, no começo, em fevereiro de 2025. Ela foi, assim, uma chave principal que realmente, pelo conhecimento dela, né, ela fez 2 vídeos que estão lá no canal Mãos que Criam para auxiliar as meninas. Hoje eu tenho a Zuzu do Rio de Janeiro, né, que auxilia também, ela é baixa visão, mas ela tenta fazer as coisas com os olhos fechados para se colocar no lugar da gente, que é pessoa com Que deficiência maravilha. visual, sabe. Então, assim, não tem Hum, como, a gente não tá feliz, sabe, com essa parceria, porque eu falo assim, ó, eu estou, dentro da oficina de crochê online através da Associação Tocando em Frente, mas não existiria oficina se não existisse parceria, verdade. né. Eu acho que a parceria é tudo, sabe, é um caminhar. Eu falo até para elas assim, ó, a vida não é uma via de mão dupla, porque tem muita gente que diz assim: "Ai, a vida é uma via de mão dupla", porque acha que é bonito, né, falar. Eu não Uhum. vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Porque, assim, para ser uma via de mão dupla, as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência num contexto geral, umas estariam indo para um lado e as outras que enxergam as ditas normais, estariam só indo em frente, em frente, em frente. Não, a vida é Sim, uma via única, onde todos nós temos direitos e todos nós temos deveres, né. É concordo. onde um cai, o outro vai lá, levanta. Isso. Né, é um realmente dando a mão para o outro. Então, assim, ó, hoje eu me sinto, assim, realizada com a evolução de cada um. É gratificante, como tu fez agora, né, tu abriu a porta da tua casa para mim, porque a rádio é a tua casa, né. Sim, Pra quem não sabe o valor que a rádio tem para nós, né, faz parte de nós. Então tu tá abrindo essa brecha para mim entrar dentro da tua casa. Né, tu tá aí na Bahia, eu tô aqui, mas é como se a gente estivesse na sala, né, um na casa do outro, né, conversando, papeando sim, e trazendo aqui para os ouvintes um pouquinho do que é a realidade de nós, pessoas com deficiência visual. é Então, assim, ó, verdade. realmente eu não fico me vangloriando, né, não tô num pódio, mas realmente, assim, ó, o ver
né. Tu pode ver aí, né, a emoção da tua irmã, né, em Sim, estar fazendo crochê. Com certeza vai vir muita coisa por aí ainda, né, da parte dela. Com sim, ela foi algo assim, ó, que teve um momento que ela chegou, sabe, eu vi que realmente, assim, ó, ela dizia assim: "Ah, eu não vou conseguir, eu acho que eu vou desistir". E aí eu disse assim: "Não, não, vai conseguir sim. Não é assim de uma hora para outra, né, é algo que realmente eu tô aqui". Né, então assim, ó, quando ela conseguiu primeiro, eu parabenizei ela, eu festejei com ela, e quando a gente vê, né, eu não sei se tu sente da mesma forma, mas eu assim, ó, por exemplo, a Carol é lá de Pernambuco, o Sérgio é de Minas, a Zuzu é do Rio de Janeiro, temos o que? A Vânia em São Paulo, né, isso são todos ali iniciantes, tá. A Maria na Bahia, né, a Grazi também em São Paulo. Então, assim, ó, quando eles fazem os vídeos e me mandam, aquilo aquece o coração, sabe, de dever sim. cumprido, sabe. Então eu falo assim: "Ó, meninas, pra vocês que vão fazer vídeo, vão fazer foto, nada disso é pra mim, nada disso é pra associação, né, mas é pra mostrar pra vocês mesmo que vocês chegaram de uma forma e hoje vocês estão se vendo de outra", né. Então, assim, ó, às vezes eu tô conversando com uma ou com outra no PV. Eu pergunto, eu vou pegar a Thelma como exemplo, né. A Thelma quando ela chegou, a vontade dela era assim, ó, de fazer algo, sabe. E é uma coisa que ela já sabia fazer. Só que o que que aconteceu? A baixa visão, mais a síndrome do túnel do carpo, né, que afeta o tato, e hoje ela tá fazendo belíssimos trabalhos, ela mesma disse assim, ó: "Eu não acredito que, né, que eu ia conseguir fazer". A Tereza de São Paulo, que já não é mais iniciante também, é uma que ela sabia fazer crochê, né. A sensação quando ela disse assim, dentro da sala de aula, ela disse assim: "Dulce", tudo isso no online, "Dulce, eu chorei", né, porque eu disse que não estava fazendo certo e a minha irmã pegou e disse assim: "Como que não tá fazendo certo? Tá tudo certinho, o que que tu quer mais ainda? Tá tudo certinho, perfeito", ela achava que estava torto, que estava não sei o quê, né. Ela chorou de alegria. Sabe. Aqui uma colega minha aqui, que eu já digo colega, né, que hoje ela é minha comadre, né, ela adotou minha filha de coração, é a madrinha da minha filha de coração, que ela é professora também de educação artística, é a Helenita, né. Quem era a Helenita? Chegou quieta, tímida, e hoje, meu Deus do céu, né, ela está desenvolvendo, assim, muita coisa, aí acelera a cabeça, assim, e quem era ela, quando ela chegou, que ela contou para mim um pouco da história dela, que depois a gente vai estar divulgando aí também, a gente vai estar fazendo entrevista com ela para botar no canal da rádio. As minhas meninas com certeza vão estar aí a postas também, se tu quiser trazer elas Ah, aí para sim. falar um pouquinho, né, vou Vai ser puxar muito bom, elas sim. também, né. Então assim, ó, Vamos dar esse espaço, né. sabe, é Sim, muito gratificante, sabe. Então tu vê o querer. Né. é. Tem a Adriana de São Paulo, tem a Poliana, tem a Regina, tem deixa eu ver quem mais, a Márcia, tem a Rose, ela além de voltar a fazer o crochê, ela também é escritora, professora, né. Hã, pensa a felicidade dessa mulher quando a minha filha disse assim: "Não, tá um quadradinho perfeito". Tá, quando ela gravou o áudio, ela disse que não acreditava, ela che tu se a gente sente quando a pessoa tá como é que a pessoa tá do outro lado, É verdade. né. Então assim, ó, é gratificante, muito gratificante, né. Se eu esquecer o nome de alguma delas, eu vou apanhar. Aí tem a dona Lisete, a primeira aula que ela já chegou assim, ó, a gente tem 1h30, toda quarta-feira, eu tenho um horário das 13h às 14h30, aí eu tenho depois às 15h, às 16h30, né, que é o pessoal que tá dando continuidade. Agora, com certeza, semestre que vem vai chegar uma turminha aí nova, né, que não sabe. Mas assim, ó, o que eu quero dizer, se você que está nos ouvindo hoje, né, nesse sabadão aí maravilhoso aqui através da Rádio Sertão Zero, ponto 9 e 9. a Rádio Pantera Gaúcha,
Você quer pessoa com deficiência, não desiste, né, porque sempre vai ter alguém que vai te estender a mão, né. Hoje em dia as pessoas que são ditas normais, as pessoas têm mania de apontar os dedos, mas às vezes os erros que elas apontam nas pessoas com deficiência, ou qualquer outra pessoa, né, elas estão apontando os erros delas mesmas. E para você que é pessoa enxergante, que não tem deficiência alguma, né, ou física, não tem limitação, né, porque assim, defeito todo mundo tem, qualidade também, né, mas a gente sempre olha o defeito do outro, não olha o da gente não. E às vezes que a gente olha lá do outro, a gente está nomeando o da gente. Então assim, se você tem conhecimento em alguma área, se atreva a passar, porque conhecimento a gente passa para os outros e a gente não perde nada com isso. A gente só leva mais à frente. Daí, como eu costumo dizer para elas, né, o céu é o limite, quando a gente não deixa de sonhar. Tudo que a gente imagina, a gente cria. E fazer da nossa criação aquilo que a gente imaginou é algo surreal. É fazer realmente ali, tu começar com a correntinha, né. Então hoje eu digo assim, ó, que nós somos correntinhas, né, e uma a uma tá chegando, tá aumentando aquela correntinha do bem, e é um realmente apoiando o outro. E por que não as pessoas que não têm deficiência também tá fazendo a parte deles, né. Os nossos Sim. governantes poderiam estar fazendo, só que cabe a nós, tá. Eu ouvi há um tempo atrás uma pessoa dizendo assim para mim: "Dulce, nós pessoas com deficiência visual, a gente tem que falar o que a gente precisa. Mesmo que a gente tenha que falar 1, 2, 3, 4, 10.000 vezes. Porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento. Ainda nos dias de hoje, né, Evangelista? Com É certeza, tem muito, incrível, muito. é incrível a gente dizer que ainda tem gente que não tem esse conhecimento, tá. Tem É, pessoas que têm deficiência e ainda não sabem dos seus direitos. não sabe dos direitos e nem tem a oportunidade de conhecer, às vezes, os Não. direitos. Não, às vezes, assim, eu já conheci como eu conheci muita gente no meio Segal, eu já vi pessoas dizer assim: "Ah, a família diz que não precisa eu ir no banco, não precisa eu ir aqui, porque a pessoa vai". Mas não seria tão bom tu ir também, né? Verdade. Vai lá, vai no banco, vai resolver vamos tomar um sorvete, vamos comer um lanche, não é tão bom? É bom, é gostoso, Sim, mas muitas pessoas vivem dentro de suas casas, né, e por incrível que pareça, eu tô chegando dentro delas. tá Através da chegando dentro delas. associação, né, tô chegando lá Sim, na Rondônia, tá, tem uma aluna minha que ela fazia crochê, ela aprendeu outras coisas novas, né, então assim, tem uma galerinha do bem, uma galerinha do bem, né. Aí, de repente, em outro momento, aí eu vou passar os contatos das meninas, aí tu vai me mandando por parcela aqui no programa, abraço para elas, que eu vou esquecer, não vou lembrar de todas. Então assim, a sim. cada coisa que uma faz, cada momento, assim, que é evolução, né. Ontem mesmo eu estava falando com uma dessas meninas, e ela estava dizendo assim: "Dulce, o quanto que eu evoluí, nem eu acredito", né. "Mas por trás de tudo isso teve a tua mão, parceira". Não é bom isso aí? Não é Isso é pódio, maravilhoso, né, não é isso é pódio, maravilhoso. não é eu não tô lá: "Ai, a número um, a Dulce, a Pantera Gaúcha é a tal", não, não. É elas que fazem acontecer, né. Eu simplesmente dou o direcionamento. Assim Sim, como eu recebi o direcionamento do Valnei, assim como eu recebi o direcionamento do Jorge, né, porque o Jorge chegou e disse assim sim, pra mim: "Olha, tu não vai desistir não, eu tenho alguém que pode te ajudar. Se tu quer, eu passo o contato pra ti". Eu pensei 2 vezes? Não, não pensei 2 vezes, passa pra mim. No mesmo dia, eu conversei com o Valnei, isso foi no dia 27 de janeiro do ano passado. E quando foi em fevereiro, eu é, estava fazendo aula com ele, sim. né. É No por isso que eu acho, fundamental sempre a gente trazer a para o rádio, essas conversas, né, porque a mídia, a grande mídia, não dá a oportunidade
para a pessoa expressar do jeito que deveria expressar, para Não. falar do jeito, né? Às vezes já entrega para a pessoa um roteiro pronto. Aqui no Espaço PCD, como você mesmo percebe, eu não trago para as entrevistas um roteiro pronto. Eu gosto da conversa como ela é, a pessoa mostrar a, a realidade, falar, exatamente expressar naturalmente. Roteiro pronto é assim, eu dito o que você vai falar e pronto, E não é né? assim, né? E acho que não é legal. Não. Eu acho que não é legal. Acho que é como eu te falei, né, eu parece assim, ó, ou tu tá na minha casa aqui ou eu tô na tua, né. Porque realmente, assim, Sim, é algo importante quando a gente tá passando, não vou dizer assim, um pouquinho do que eu faço, porque na realidade eu não faço nada. Eu passo um pouco daquilo que eu sei, assim como outras coisas foram passadas pra mim, né, diante da claro que eu sei que o crochê, hoje em dia, tem muitas outras novidades, né, mas diante daquilo que eu tenho de conhecimento, né, eu passo para elas e várias outras coisas estão surgindo, várias outras ideias, né. sim, Então hoje eu estou aí ó, com 2 oficinas através da associação, né, tenho realmente que agradecer primeiramente a Deus, né, porque realmente foi algo que, assim, ó, que me mudou. Fiz o imagem pessoal com a professora Gabriela lá na Argentina, pessoa com deficiência visual, eu aqui no Brasil, né, através da associação Tocando em Frente, né, eu não me enxergava como mulher, eu não me enxergava como ser humano, principalmente depois de meu marido ter falecido, sabe, eu estava assim, ó, como se fosse, como a gente diz aqui no sul, né, sem eira nem beira, né. Então sim. assim, ó, a minha vida mudou, sabe, eu comecei a ter um pouquinho mais de vaidade comigo, cuidar mais de mim, né, porque não adianta nada eu querer cuidar da minha filha e não cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim primeiro, para eu estar bem, para depois cuidar dela. E isso não é Sim. fácil, né, não é assim, ó, de um dia para a noite ou da noite para o dia, né, porque a gente que tem a Perfeito. deficiência, a gente tem que matar não é um, mas são vários leões por dia, né, às Os vezes ambientalistas não saibam disso, né? às vezes tu não tá afim de fazer nada, tu só quer ficar quietinho naquele momento, quietinho ali, né, É mas tu verdade. sabe que tu tem, né, uma coisa que Tem eu um acho dia. uma coisa que eu acho bacana, as meninas vão ficar braba comigo, que Hum, A Ede diz assim: "Professora, vou falar que nem a senhora fala, tá, a senhora me responda no seu tempo, no seu tempo. As outras falam isso? Não, não falam, mas elas já sabem, né, que eu tô ali, sempre que eu puder eu vou estar respondendo sempre no meu horário, né, mas eu nunca deixo ninguém para trás, eu nunca deixo ninguém sem resposta. Porque para mim a sim, pior coisa por exemplo, tu vai me dar um boa noite, né, "Ah, Dulce", que nem a gente falou, né, "tá pronto para o nosso encontro? Vai estar, não vai estar? Vai poder, não vai poder?", né. Então assim, ó, esse momento que a gente está tendo agora, né, pleno sábado aí, na parte da manhã, curtindo aqui, né, o pessoal que está aí nos ouvindo, né. Então assim, ó, é gratificante, né, é falar um é pouquinho. é valioso, né, um tempo valioso, Sim, precioso é uma demais. coisa que assim, ó, vai ficar marcado, vai ficar registrado, a experiência que a gente troca, né, e eu não tô aqui falando Sim, só de mim, né, eu tô falando o quanto aquece o coração a gente fazer algo por outra pessoa, né. E sim, isso, evangelista, não engloba só eu, engloba a minha mãe, engloba a minha filha, engloba o meu pai, porque as pessoas que estão comigo há 1 ano e meio, já fazem parte da minha família há 1 ano e meio. Né, o pessoal que chegou sim, agora, já faz há 6 meses, né. Aí teve gente ainda que não conheceu ainda o meu pai, porque meu pai teve uns problemas de saúde, né, então ele tá mais por casa. Mas a minha mãe, ela faz parte nisso, porque ela vê os vídeos, ela vê as fotos das gurias, né, ela fala assim: "Ó, não", diz pra ela a Ede mesmo foi uma que a minha mãe disse: "Não, Ede tem que desmanchar, Ede. A mãe disse que não tá legal, tem que desmanchar". Né, a Telma, "Não, Telma, vamos ajeitar aí porque não tá legal".
Teresa. Então, sempre tem o olhar da minha mãe e da minha filha por trás também. Então, eu não faço nada sozinha, né. Elas estão ali presente, né. Tanto que, assim, ó, quando eu faço aniversário, elas me parabenizam, né. Fui aí agraciada, né, elas fizeram a sacanagem comigo, agora eu vou dedurar elas, que eu tô aqui na Sertão 09, eu posso dedurar elas, né. Fizeram aí um comboio, né, se reuniram, mandaram um presentão pra mim, porque, assim, a crocheteira que é crocheteira ama barbante, né, e eu fiquei super feliz. Então, assim, ó, eu sou uma pessoa, Evangelista, que eu acho que as atitudes falam bem mais que as palavras, né. Sim, E se uma chega pra mim, pô, a minha atitude para com ela resolver o problema naquele momento, vai ser muito importante. Vai ser uma coisa que realmente vai marcar, né. Agora se eu ser uma pessoa, eu tô fazendo algo voluntário, eu não recebo nada por aquilo ali, nada, é algo voluntário, né. Mas eu sou a gratificada com o sorriso de cada uma, aquela coisa de dizer assim: "Ai professora, acho que não ficou certo, não tá bem legal". Aí a minha mãe olha: "Mas que ela tá querendo mais, onde que mais que ela quer botar ali?", né. Como tu falaste ali, né, a bolsinha da Dulce, né. sim. Mostrei pra minha mãe, a minha mãe: "Isso é coisa bonitinha que ficou". Aí eu falo assim: "Mãe, essa aí não sabia nada, nem segurar agulha". E ela segura agulha diferente, ela não segura agulha que nem eu, nem que nem as outras menina, né. Até isso, tem meninas que seguram a agulha ao contrário, mas elas estão fazendo, o que é importante é que elas estão fazendo, né, É, e isso não tem preço que pague. Então, assim, eu no nosso acredito. encerramento eu falei assim: gente, vocês, eu sou muito grata por vocês terem aberto a porta da casa de vocês, mesmo à distância, assim como eu sou grato por tu ter abrido a porta para mim, né, porque foi, como é que eu vou dizer assim, não foi algo que eu meti o pé na porta e eu: "Ah, evangelista, quero dar uma entrevista aí", não, a gente conversou, a gente sentou, viu, né, quando que podia, quando Sim, que não podia. Estamos aqui hoje, né, trazendo um pouquinho de mim, né, um pouquinho da minha situação aqui na minha localidade, mas é realmente assim, ó, o que é mais prazeroso é trazer conhecimento para minhas meninas. E claro que agora a gente tem um bendito ao fruto, né, que é o Sérgio. exatamente. Mas Pois é, infelizmente o tempo é nosso inimigo, né, às vezes. É amigo e é inimigo, né. sim, O papo tá tão bom, a conversa, mas o tempo passa rápido demais, mas aqui eu já quero, já fica, que a gente faz igual aquelas novelas que sempre deixam um pouquinho para um depois, um vale a pena ver de um tempo, novo? né, aquela curiosidade para o próximo capítulo, então aqui já fica, né, o convite aqui para você, para a gente continuar esse bate-papo aqui, para você trazer mais experiências, mais relatos aí, porque vai continuar as aulas, né? Sim, semestre agora em agosto já começamos já com vento em popa, né. Já Aí, começamos, né, através do Mãos que Criam, né, no Mãos que Criam a gente tem um grupo aí só de pessoas com deficiência visual, né, que já estão, essas meninas que estão me acompanhando há 1 ano e meio e o pessoal que chegou agora. Então tá todo mundo lá, porque eu não largo mais ninguém, né, a não ser que se eles quiserem me largar, mas eu não largo mais ninguém. Então a gente terminou, então estamos de férias pela associação Tocando em Frente, porém seguimos aí no Mãos que Criam, né. Já de antemão quero te perfeito. agradecer pelo convite, agradecer aos ouvintes, né, que estão aí conectados nas rádios parceiras, aqui também através da Rádio Pantera Gaúcha, né. Com certeza vou vir em um outro momento aí para a gente conversar um pouco mais, até mesmo, né, sobre acessibilidade diante dos nossos leitores que nos auxiliam, né. E naquilo Sim, que tu achar aí que eu devo estar aí participando, estamos às ordens. sim. Eu já aqui te agradeço e, né, já deixo aqui o convite, já está em aberto para a gente, em um outro momento, dar continuidade a essa conversa e falar sobre outros assuntos também que são relevantes, que são importantes, né? Sim, Você que é também uma militante dessa causa, pelo que eu já percebi, e, e assim, eh, te agradecer pelo a história, pelo trabalho, né, pela sua dedicação, por esse ensinamento que eu falo que todas as pessoas que passam aqui contam suas histórias, trazem ensinamentos para todos nós, traz motivação,
Eu aprendo muito com as histórias também, procuro colocar cada ponto que foi colocado pela pessoa como algo que se torna motivação também a aplicar em minha vida. E eu te agradeço imensamente. E a arte é isso, né? Viver é uma arte. Nem Com certeza. sempre a arte ela é fácil de ser feita, né? O trabalho, mas às vezes algo que parece tão feio, quando é lapidado, quando é trabalhado, se torna uma peça lindíssima. E a nossa vida é assim, a vida da pessoa com deficiência não é diferente, né? Com E se torna certeza, algo tão bonito. com certeza. Principalmente se a gente olhar para dentro de nós e ver que a Isso mesmo. gente pode muito mais além. Aí eu quero mandar um abraço lá, né, pro Valnei Diamantino, senão eu vou levar puxão de orelha. Mais uma vez, Pronto. gratidão, gratidão e gratidão. Obrigado a você. E ah, você quer deixar um contato, alguma coisa? Você tem o YouTube, tem canal, quer deixar aí também para os ouvintes? Pode ficar à vontade. A gente tem o canal da arte, né, Além da Visão, que é o canal Mãos que Criam, é um canal voltado para as pessoas com deficiência, lá vocês vão ver conteúdos das pessoas com deficiência visual fazendo crochê. Tem o canal da Rádio Pantera Gaúcha, né, que lá já tem conteúdo do tempo da Rádio Pantera FM, como eu já falei, tem conteúdo lá, algumas entrevistas, né, que foram feitas, estão lá guardadinhas, só que hoje a gente está em casa nova, né, então começamos tudo novamente. E tem o meu canal também, Pantera Gaúcha, meu canal pessoal. Tem as redes sociais, para quem quer estar seguindo a gente aí também, tem o Instagram, do Mãos que Criam, tem o meu também, Pantera Gaúcha, Facebook, tem o grupo da rádio no Facebook, é só procurar Pantera Gaúcha ou a Dulce Marques Vision que vocês vão achar. E o meu contato, para quem quiser entrar em contato comigo, também pedir alguma música, né, que é sábado à noite, né, hoje teremos aí o nosso encontro Caminhos Cruzados. Olha que maravilha. Deixa um contatinho para mim ali, né, no 051 992 976190, quem sabe, né, não vou estar colocando tal musiquinha ali no ar e falando um pouquinho de amor, que é muito bom também. Maravilha. E estamos Muito obrigado. momento que tu Isso. quiser, é só prender o grito, que nós estamos na área. Pronto. Muito obrigado. Sertão 09, Pantera Gaúcha e rádios parceiras, parceria do bem pela acessibilidade, a inclusão e a garantia do direito das pessoas com deficiência em prol da vida, porque viver é uma arte. Você pode fazer como a Dulce Marques por aqui. Também você pode contar a sua história, participar, indicar pessoas, sugerir temas, né? Como sempre falo, tá certo? Para isso é muito fácil. Para você que está no Brasil e para você que está fora do Brasil e que fala a língua portuguesa, vou deixar aqui o contato. DDI 55 para você que mora fora do Brasil e para você que está no Brasil, o código de área é o 77 e o WhatsApp é o 998273982. DDI 55, DDD 77, WhatsApp 998273982. Venha participar, venha trazer a sua história, a sua experiência também e podendo assim indicar pessoas, sendo você pessoa com deficiência ou não, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Um grande abraço para todos vocês que me deu a honra da audiência, pelo carinho, pela companhia. O programa Espaço PCD já está no finalzinho. Quero agradecer a todos vocês que ouviram hoje o nosso programa. Convido para no próximo final de semana ouvir também mais um programa maravilhoso, mais entrevistas maravilhosas chegando aí. Vale a pena você conferir, você acompanhar, você participar, tá certo? Por aqui finalizo agradecendo imensamente a todos vocês, aos diretores das rádios parceiras pela confiança, pela parceria, a Dulce Marques que hoje abrilhantou o nosso programa. Finalizo o programa de hoje com aquela frase, aquele pensamento sempre: ser diferente é normal, agir com indiferença não é nada legal. Fiquem todos na paz, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser, aqui por essa mesma emissora, neste mesmo horário. Fui! Você acabou de ouvir Programa Espaço PCD, o programa da inclusão social, com o Evangelista Costa.